O período de máxima suscetibilidade à infecção cariogênica, em que as crianças apresentam maior risco de aquisição de Streptococcus mutans, é chamado de... Muitos de vocês aprenderam, né, sobre isso, sobre aquelas janelas de infectividade, que é quando a criança nascia os primeiros dentes, que é quando você tinha adesão dos micro-organismos, tá? Depois, quando irrompia os molares, que também são áreas mais suscetíveis, né, os molares descidos, e depois quando irrompia os molares permanentes. Hoje a gente não fala mais de infecção, porque a cárie não é considerada mais uma infecção, tá? Só que a gente vai pensar que essa questão é de 2018 e em 2015, em junho de 2015, que mudou o conceito da cárie. Então, aqui a resposta correta é a janela de infectividade, que com certeza vocês aprenderam, mas hoje não caem mais perguntas desse tipo, porque já houve uma atualização das bancas, nós já estamos em 2023, né? E cárie não é mais considerada uma infecção, tá? Nesse período, a criança fica, sim, mais suscetível à colonização dos mutans, mas essa colonização vai ocorrer de qualquer maneira. O que vai dizer a quantidade é se ela consome ou não açúcar, tá? Se ela vai ter uma maior quantidade de mutans ou uma menor quantidade de mutans. Então, a resposta correta é B, que é a janela de infectividade. Com certeza, todos vocês vão lembrar das aulas, principalmente de odontopediatria, lá da época da faculdade. Opa! Questão 3, também da mesma prova de 2018. Nos serviços voltados para atendimento em crianças em idade pré-escolar, verifica-se a presença de superfícies dentárias cariadas que mostram maior incidência da doença. E são elas. Na verdade, crianças de idade pré-escolar são crianças, né, até 6 anos de idade. E aqui a gente sabe que em crianças, né, em bebês, as áreas mais suscetíveis são os incisivos, né, superiores, e aí depois por ordem de irrompimento. Em criança pré-escolar, a gente verifica muito em regiões de molares. Aqui não especificou superiores e inferiores, mas se vocês forem ler a resposta, eles estão falando apenas de dentes superiores, né? E então, né, na verdade, os estudos não veem tanta diferença entre superiores e inferiores, ou lado direito e lado esquerdo, mas aqui na prova eles colocaram só os superiores do lado esquerdo, né? Então, na criança é 5, 6, 7, 8, então são os superiores do lado esquerdo. E aí ele tem, né, as regiões. Então, mesial do 64 e distal do 65, mesial do 64 e mesial do 65, distal e distal do 64 e 65 e distal e mesial do 64 e 65. Se vocês pararem para pensar, onde geralmente em molares, molar superior, vamos mudar aqui meu desenho. Molar superior, porque aqui só tem molar superior, onde geralmente as crianças têm cárie oclusal, que não tem nenhuma aqui da alternativa, ou entre os dentes, né, pelo não uso de fio dental. Então, em criança é muito comum cárie proximal, e geralmente essas cáries proximais em crianças é triste, mas a longo prazo elas acabam dando exposição pulpar, porque a polpa da criança é muito ampla, né? Então, a distância entre o meio interno e o meio externo do dente é muito curta, então é muito comum, se não diagnosticada precocemente, você tem complicações pulpares, são entre os dentes. E se são entre os dentes o 64 e o 65, é claro que vai ser na distal do 64 e na mesial do 65. Então, será essa região. Então, aqui ele só dá 64 e 65. Se a gente pensar que ele não fala de oclusão, está falando entre cárie, é entre esses dentes. Então, é o que é mais comum que vocês encontram no dia a dia, a alternativa D de dado. Então, distal do 64 e mesial do 65, tá? Isso, se estivesse dente inferior, também seria inferior, né? Lado direito, esquerdo. Não é que as crianças têm mais cárie do lado esquerdo, tá? Que aí na alternativa só tinha do lado esquerdo.